Boa tarde, meu nome é Ingrid e eu e minha amiga Yasmin vamos apresentar um pouco sobre o 12º capítulo do livro Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, onde ela fala um pouco sobre o racismo, o controle de natalidade e os direitos reprodutivos. Bom, a maternidade voluntária significaria o controle de natalidade, com contraceptivos e abortos seguros. Ainda nos anos 1870, o movimento pelo sufrágio feminino defendia publicamente a maternidade voluntária. Foi fundamental para a emancipação das mulheres, mas muito controverso, já que insistiam que a esposa não tinha o direito de recusar satisfazer os desejos sexuais do marido. Bom, para dar um contexto geral, em 1890, a típica mulher branca nascida nos Estados Unidos dava à luz a não mais do que 4 crianças. A sociedade nos Estados Unidos se tornava muito urbana nessa época. E esse novo padrão de nascimento não deveria ser surpresa. Embora as mulheres mais pobres, ainda no campo, precisariam ter mais filhos, porque quanto mais filho, mais mão de obra. E de fato, elas tinham. Então, Anatole France e Rosa Luxemburgo haviam proposto uma espécie de greve de nascimento para evitar o fluxo de operários para o mercado capitalista. Agora, para falar um pouco dessa importância, do movimento, esse movimento era importante para as mulheres de todas as classes, na teoria. No início dos anos 70, o aborto foi declarado legal nos Estados Unidos. As mulheres de classes e raças oprimidas não estavam presentes nessa pauta da luta feminista. E as mulheres brancas e ricas justificavam por 2 motivos. Que as mulheres negras estariam muito ocupadas na luta contra o racismo e que elas ainda não haviam se conscientizado pelo sexismo. A verdade estava escondida nas bases ideológicas do próprio movimento. E aí vem uma exposição dessa pauta racista. A ideologia por trás dessas desculpas era uma falácia, já que quando algumas pessoas negras não hesitaram em comparar o aborto com um genocídio em massa, chocou as mulheres brancas. Elas não tiveram a sensibilidade de entender pelo que elas já haviam passado ao longo do tempo, da sua vida, e durante o vídeo a gente vai explicar melhor essa problemática. Esse movimento, a partir de mulheres brancas para com as mulheres negras, acabou virando uma esterilização involuntária, de forma racista, um controle de natalidade que só visava controlar a natalidade que não fosse branca. E as mulheres negras não compreenderem o sexismo e a sua urgência pode ser um argumento refutado simplesmente por elas estarem muito mais familiarizadas com o bisturi e o aborto autoindutivo desde a senzala, muito mais do que suas colegas brancas. A autora cita a Margaret Garner, que foi uma escrava fugitiva, que ela matou sua própria filha e tentou suicídio quando foi encontrada pelos captores, porque ela preferia morrer e ver o seu filho morto do que passar por todo aquele terror que era a escravidão. O aborto nas senzalas, eles provinham de um desespero e agonia terríveis. A autora conta a história de uma mulher negra que, passado um momento crítico, a jovem pediu informação a um médico sobre como prevenir a gravidez. E a resposta do médico foi nada menos do que recomendar a ela que dissesse ao marido para dormir no telhado. Depois de 3 meses, essa jovem negra morreu em decorrência de um aborto autoinduzido. Quando as mulheres negras e latinas queriam a legalização do aborto, não era para simplesmente não ter o bebê, e sim porque ter o bebê significaria levar uma vida miserável junto com seu filho. Cerca de 80% das mortes causadas por abortos ilegais envolviam mulheres negras e porto-riquenhas. O controle de natalidade passou a ser tratado por uma ideologia completamente eugenista. Dessa forma, mulheres negras e latinas eram sempre levadas à esterilização por não terem acesso a meios contraceptivos ou abortos, não podendo procriar mais, ao contrário de mulheres brancas que apenas realizavam abortos.
A autora cita duas personalidades, Guy Birch e Margaret Sanger. Ambos eram eugenistas. O Guy Birch, por exemplo, era diretor da Sociedade Eugenista Estadunidense e defendia o controle de natalidade enquanto forma de prevenção da raça estadunidense, ou seja, a população negra, latina e demais imigrantes não poderiam sobrepô-los. Ele chama esse fenômeno de suicídio da raça. Já Margaret Sanger era uma enfermeira racista que apoiava a esterilização. Apoiava quando executada em pessoas com atraso, deficiência mental, epiléticos, pobres, analfabetas, prostitutas e viciadas. Por mais que diversas vezes as esterilizações fossem justificadas medicinalmente enquanto forma de conter a reprodução de pessoas com deficiência mental, é necessário levar em conta que 5 mil dessas pessoas esterilizadas eram negras, e mesmo quando essa justificativa não era utilizada, o percentual de mulheres negras que passavam por esterilização ainda sobrepunha de mulheres brancas, sendo 65% para mulheres negras e somente 35% para mulheres brancas. A esterilização compulsória tinha um viés extremamente racista e genocida. O controle de natalidade para essa parte da população era nada mais que um modo de satisfazer o racismo e a xenofobia da elite branca, uma vez que era financiado pelo governo. Trazendo para um contexto mundial, muitas mulheres se submetiam à esterilização por falta de um conhecimento prévio sobre. Elas não sabiam o que significaria nunca mais ter filhos e consentiam, pois pensavam ser algo temporário. Múltiplas vezes, essa era a informação que lhes era passada. Na Alemanha nazista, durante o governo de Hitler, foram realizadas 250 mil esterilizações sob o regime da Lei Nazista de Saúde Hereditária. No Brasil, recentemente sucedeu-se uma CPI para averiguar possíveis casos de laqueaduras que aconteceram sem consentimento das mulheres. Essas laqueaduras aconteciam e acontecem principalmente em áreas mais carentes e interioranas do país, sendo uma forma de conter o controle populacional de pobres, consequentemente sendo um genocídio da população preta e indígena, que compõe a maior parte da população pobre do país. Tratando-se da esterilização forçada, temos um caso recente que aconteceu no nosso país. O caso de Janaína Quirino repercutiu em 2018. Ela, moradora de um pequeno município de São Paulo, passou por uma laqueadura após um juiz e promotor decidirem por ela. Alegavam que ela já era pobre, possuía muitos filhos e era usuária de drogas. A escolha de Janaína em não passar pelo processo foi completamente suprimida porque 2 homens decidiram pelos seus direitos reprodutivos. Concluindo, Angela Davis coloca que as feministas brancas dos anos 70 deveriam ter levado em conta todo o pavor histórico com abortos autoinduzidos e genocídio de seu povo que mulheres negras sofreram anteriormente, antes de julgá-las por ocasionalmente não planejarem suas gestações da forma que elas propunham. Enquanto mulheres pobres de minorias étnicas eram encorajadas a não terem filhos e se esterilizarem, mulheres brancas e ricas eram encorajadas ao contrário ou tinham acesso a abortos seguros. O direito reprodutivo está sendo exercido por apenas uma parcela de mulheres. A prática abusiva da esterilização precisa acabar. É necessário que a educação sexual e métodos contraceptivos cheguem e sejam acessíveis a essa minoria de mulheres.